Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aprove a Deus que estivéssemos mais uma vez aqui nesta manhã maravilhosa para estudarmos. A Bíblia é a fonte de fé? É a única fonte de fé? Vamos ver sobre a tradição apostólica. Vamos ver o que nós podemos aprender hoje. Veja bem, os teólogos idólatras, eles usam para dar apoio às tradições esse versículo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, seja por epístola nossa. Presta atenção. A refutação que o Osmani fala. Em Atos, Lucas escreveu o que os apóstolos fizeram para dar início à igreja. Nas epístolas de Paulo, Tiago, Pedro e João, está escrito o que esses apóstolos fizeram para dar continuidade à igreja. O interessante é que nem por palavra, nem por epístola e nem por obras eles ensinaram às igrejas uma tradição de cultuar imagens, pois não podiam dar continuidade a uma tradição que não existia entre os judeus. Então, que tradição é essa que fala o apóstolo? Ora, Jesus falou lá em Marcos capítulo 7, versículo 9, dizia-lhes Jesus: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Jesus não deu continuidade à tradição dos judeus, pelo contrário, invalidou-a. Por isso, não é essa a tradição que o apóstolo manda que a igreja de Tessalônica ensine. Os apóstolos não pregavam contra Cristo, mas contra a mesma tradição que Cristo invalidou. Paulo ironizou a tradição deles, chamando de fábulas judaicas que se desviam da verdade. Veja o que diz lá em Tito, capítulo 1, 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade. Paulo concorda com Jesus, afirmando que dar ouvido à tradição de homens é se desviar da verdade do mandamento de Deus. Assim, fica bem claro que a tradição que Paulo fala aos Tessalonicenses para ficar firme não é a de homens, mas a de Deus. É aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, dando um novo mandamento pela nova aliança. Foi isso que os apóstolos ensinaram e escreveram. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido lá em cima. Depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, o mandamento para os apóstolos cristãos era o de obedecer só o que Cristo ensinou, e não a tradição. Afinal, eles eram pessoas que haviam deixado a tradição judaica por Cristo. Agora era preciso pregar Cristo e não mais a tradição. Ser cristão é ser seguidor de Cristo e não de tradições. É fazer só o que Cristo manda e não o que a religião manda. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, 20. Foi isso que os apóstolos fizeram, saíram pregando, não o que aprenderam com os homens, mas o que Cristo revelou. Veja o que diz Paulo lá em Gálatas capítulo 1, do 11 ao 12, confira. Mas faça-vos saber, irmãos,
que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Sabe, amados, por hoje nós vamos ficar aqui e amanhã haveremos de dar continuidade, se o bom Deus nos permitir novamente. Amém? Fica na paz, tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Viva Cristo no teu coração e adore o Senhor somente em espírito e em verdade. Até o dia de vitória. Amém.